Famosamente, na Segunda Guerra, Rússia e os Estados Unidos trabalhavam juntos para ganhar contra os nazistas e os japoneses. Isso não foi algo que seria para esperar, porque a Rússia, nessa época, embaixo do Stalin, se considerou um país comunista. E os Estados Unidos, obviamente, éramos defendedores do capitalismo. Então, basicamente, você tinha duas escolas diferentes. Os americanos no espírito de Adam Smith e os russos no espírito do Karl Marx. Uma das diferenças fundamentais entre capitalismo e comunismo é o estilo de como funciona a economia. Capitalismo acredita em mercados livres e comunismo acredita em economias planejadas. Mas se você instala economias planejadas no seu país, você quer fazer negócios com outros países que também têm economias planejadas. E isso fez que os russos, passo a passo, instalaram governos satélites em países diferentes. Aqui vocês conseguem ver o status quo nos anos 80. Os regimes aliados com o regime russo aqui são mostrados em vermelho. Hoje em dia a gente chama essa época a Guerra Fria, porque ele nunca foi quente, só tinha guerras substitutas em regiões diferentes. Mas, como vocês conseguem ver aqui, a maioria do território comunista alinhado com o governo russo ficou na parte da Ásia e umas regiões de África. Então, o continente americano, o que a gente chama às vezes o Novo Mundo, estava seguro em termos dos americanos. Até tinha uma famosa revolução embaixo de Fidel Castro em 1959, quando Fidel Castro assumiu o governo cubano num golpe com apoio soviético. Isso, da perspectiva dos americanos, era uma grande ameaça. O presidente americano dessa época, Dwight D. Eisenhower, entendeu o potencial de perigo para os Estados Unidos e começou a planejar a remoção de Castro, apoiando adversários do Castro. É importante entender que isso foi bem no fim do governo Eisenhower. Em 1960, já tinha as eleições para um novo presidente e Eisenhower não poderia se candidatar mais. Então, o próximo presidente, Kennedy, começou a presidência em 1961 e ele continua com o planejamento da invasão de Cuba. Quando você faz uma invasão desse tipo e você é um país como os Estados Unidos, você tem muito poder. Então a ideia foi que eles usam apoio militar para fazer a invasão em Cuba, mas eles queriam esconder o envolvimento americano para evitar um conflito direto com a União Soviética. Então o CIA fez uma estimação do apoio militar do Castro. Espiões relataram forças militares contraditórias. O governo, nessa época, supunhou que os números mais fracos que foram relatos eram verdades. Basicamente porque todo mundo pensava que comunismo é ruim. Então, nessas comissões onde as pessoas sentavam e tentaram fazer decisões, ninguém queria aparecer como ele pensaria realmente que esses comunistas poderiam ganhar contra o apoio dos Estados Unidos. A invasão era para acontecer sob a Baía dos Porcos. A baía era cheia de corais que, obviamente, poderiam prejudicar as lanchas de desembarque. E também, nessa baía, a Baía dos Porcos tinha uma estação de rádio. O que você não quer quando você invade um país e se você tem uma estação de rádio lá, isso significa que imediatamente essa invasão pode ser relata por rádio para o país completo. Então, não seria uma boa ideia invadir nesse país.
Mas ainda, nas comissões, foi decidido que seria uma boa ideia. Ninguém queria aparecer fraco na luta contra o comunismo. Ninguém queria mostrar uma dúvida. E os americanos esperavam apoio forte da população, que simplesmente não poderia ser. Castro tinha impressionado milhares de dissidentes. Ele sabia que ele tem o apoio da população porque os dissidentes principalmente foram impressionados. Significa, a lógica dos americanos era tão ideológica, eles pensavam que eles são tão melhores, também talvez por causa das experiências recentes da Segunda Guerra, que eles simplesmente pensavam que quando eles chegam lá, a população vai apoiar eles. Os americanos ignoraram o fato que tinha indicações para a presença de espiões no militar americano. Isso também foi relato nas comissões. Então, eles poderiam ter subido que Fidel Castro já sabia do plano e poderia se preparar para a invasão americana. Além disso, Kennedy tinha muito medo de se envolver nessa guerra diretamente e oficialmente. Então, ele queria esconder o envolvimento americano. E deixou um segundo ataque aéreo durante a invasão, que poderia ter ajudado muito, para não aparecer como o governo americano estaria envolvido. E a consequência foi óbvia. O ataque foi uma falha monumental, devido ao fato que ninguém envolvido queria aparecer fraco contra o comunismo. E ninguém queria estragar a vibe otimista do novo governo. Para aqueles que sabem um pouquinho sobre a história, eles sabem que isso foi a situação que guiou o mundo para a crise de mísseis lá em Cuba, que era um momento em qual o perigo de uma guerra real entre o mundo comunista e o mundo capitalista era mais provável. Só hoje em dia a gente está mais perto de uma guerra nuclear do que nessa época. Então podemos dizer que essa falha foi absolutamente monumental. Como isso poderia acontecer? Um país com inteligência tão boa, um país que tinha anteriormente as melhores relações com Cuba, como eles poderiam falhar tanto? E a resposta para isso se chama pensamento em grupo. E com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Então vamos lá. Vocês conhecem esses animais aqui? Esses são os lemmings, né, que moram lá perto do Polo do Norte. Aqui nesse desenho o artista botou aqui uma frase: I'm glad we are all aligned. Eu estou feliz que todos nós estamos alinhados. Isso é esse desejo de um ambiente harmônico que todos nós temos. E isso é algo que dentro de um ambiente de trabalho pode criar um monte de problemas. O primeiro para escrever sobre isso foi o jornalista William H. White, que tocou essa ideia no seu livro The Organization Man. William H. White escreveu sobre a cultura em empresas americanas de procurar para a harmonia. E dentro desse livro tem um exemplo onde tinha uma empresa com um cara que era, como vocês dizem aqui, absolutamente foda. Ele era muito bom, muito inteligente, muito crítico e ele sempre conseguiu achar os problemas e por isso ele criou conflitos. E em vez de dar uma promoção para essa pessoa, para botar ele numa posição de responsabilidade, a empresa demitiu ele. E William H. White escreveu que the management was unhappy about the decision. Então, os gerentes, eles não estavam felizes com essa decisão. But they argued that harmonious group thinking, this was the actual word they used, was the company's prime aim. Então,
O argumento para mandar ele embora foi que a ideia principal da empresa é que tudo é harmônico. Que obviamente é ruim, porque uma empresa tem que fazer o que essa empresa tem que fazer. Não sei, montar computadores, ou criar semicondutores, ou o que essa empresa faz, né? Mas em vez disso, eles acharam que o objetivo principal dessa empresa deve ser que dentro da empresa tudo é harmônico. Eles acharam que se eles teriam promoted the brilliant man, it would have upset the whole chain of company interpersonal relationship. Eles pensavam que uma promoção dessa pessoa teria ter um efeito negativo nas relações interpessoais dentro da empresa. E eles disseram, o que mais a gente poderia ter feito? What else, they asked plaintively, could they have done? Se você acha isso tudo consistente e legal, isso não é um bom sinal. É óbvio que de conflito você consegue criar muitas coisas novas. Muita criatividade vem de conflitos. Eu falei que William White foi um jornalista, o acadêmico que depois popularizou essa ideia, estudou essa ideia com mais rigor, foi Irving Janis, que extensivamente popularizou também a ideia, o que ajudou os Estados Unidos muito. E aqui a gente chega no nosso país, Brasil, o país que eu adoro tanto, onde eu moro e onde eu faço todas as minhas experiências fantásticas que criam o que é a minha vida. Eu trabalho aqui, agora faz bastante tempo. Eu conheço bastante gringo que também trabalha aqui. E a crítica maior que eu acho aqui, que eu também experimentei no meu trabalho, as situações mais chocantes eram essas aqui, de pensamento de grupo. E isso até foi estudado. Então, existe um estudo aqui que foi feito de Dan Bisseling e Felipe Sobral, Felipe Sobral da Fundação Getúlio Vargas, sobre como empresas e conflito em grupos funcionam no Brasil e na Holanda. Agora, a Holanda é muito similar à Alemanha, mas eu pego aqui a Holanda como um exemplo da cultura de trabalho europeu e americano que é relativamente similar. E eles conseguiram ver que no Brasil, emotional and task conflict were negatively associated with individual satisfaction and perceived team performance. Então, significa que quando tinha conflitos emocional e nos objetivos, eles foram associados de uma maneira negativa sobre a performance do time, que não faz nenhum sentido. Mas na Holanda, nem uma relação entre conflito e como a performance do time foi achado. Nenhuma. Isso é raro em estudos psicológicos, que eles mostram resultados tão claros. Mas vocês conseguem ver que aqui tem uma coisa cultural. Eu digo de novo, eu amo o Brasil. Yeah? E a cultura aqui é diferente. E para mim é uma aventura. Diariamente eu faço experiências fantásticas. Mas eu fiz muito essa experiência. Que pessoas perceberam conflitos muito emocional e negativo, em vez de ver eles como algo de onde vem o trabalho de um grupo. Então vamos começar com o que cria pensamento de grupo. E isso são todas coisas que vocês devem conhecer. Isso, por exemplo, é coesão social. Quando você vive e trabalha num ambiente onde as pessoas adoram dizer somos uma família, isso não é um sinal bom. Isso significa que você tem uma coesão social que é forçada. Você não foca nos assuntos que têm que ser resolvidos. Em vez disso, o grupo de trabalho foca no fato que são uma família.
E isso leva também para uma normalização de emocionalidade e falta de objetividade. Quando eu falo com os meus colegas na Alemanha, com as pessoas com quem eu estudei, que agora trabalham no mundo inteiro, quando eles me perguntam como eu gosto de trabalhar aqui, eu digo, eu adoro, mas obviamente tem coisas boas e coisas menos legais. E uma coisa que eu enfatizo de novo, eu nunca vi tantas pessoas reagindo tão emocional em reuniões como aqui. Eu sei que isso não é o caso em muitas empresas aqui no Brasil que funcionam muito bem. Isso é muito mais o caso no mundo acadêmico, claro, mas é algo que eu reparei. Mais uma fonte que cria pensamento de grupo são situações ameaçadoras. Quando você tem uma situação em qual as pessoas pensam que o ambiente do trabalho pode sofrer muito se eles tomam uma certa decisão, isso significa que as pessoas começam a pensar numa maneira mais moralista. E com isso a gente está nos sintomas de pensamento de grupo. Normalmente, quando você tem esses grupos, você consegue observar um otimismo exagerado. As pessoas ficam mais ou menos cegos para os problemas que devem ser atacados e, em vez disso, são extremamente otimistas sem focar nos desafios. E assim tem uma invencibilidade imaginada. O que é muito típico quando você tem um grupo assim. Isso agora é um grupo de amigos, de família. E normalmente esses tipos de grupos, eles também têm um certo pensamento moralista. Significa eles criam uma ética que é válido entre eles. Isso você consegue observar em qualquer contexto onde você tem grupos de amigos ou alguma coisa. E isso, num ambiente de trabalho, é extremamente perigoso, porque você começa a pensar numa maneira moralista sobre problemas reais que afetam pessoas, que obviamente também tem um impacto ético, mas esse impacto ético que tem precisa uma análise que é maior do que só falar, esses caras, eles têm essa política, eles pensam assim, isso, assim. Isso faz uma discriminação de opiniões divergentes, né? Então, se você está no seu trabalho e você tem dentro de você essa ideia que você não pode dizer certas coisas, que você tem que concordar, que se o seu pensamento vai para uma certa direção, isso criaria um conflito. Isso tudo é um sintoma de pensamento de grupo e você deve ver como resolver esse problema. Também, pensamento de grupo tem uma consequência muito engraçada que tem a ver com o fato que nós temos uma bússola muito dentro de você, lá na nossa cabeça, que repara quando a gente está errada. Então, quando a gente está errada e a gente tem que se convencer que a gente está certa, uma das reações naturais é um controle do fluxo de informações. Então, quando o controle de fluxo de informações vira muito forte, porque o grupo tenta focar no fato que eles estão certos, então eles não querem mais transferir informações importantes para fora do grupo, isso é um sintoma forte de pensamento de grupo. E, obviamente, quando você tem agora esses grupos, isso atua uma pressão forte para a conformidade e uma demonização de dissidentes, né? Eu tinha uma vez no meu trabalho uma situação onde eu tinha uma época no meu campus onde tinha muito pensamento em grupo, foi quase surreal. Hoje em dia isso mudou bastante, né? Isso depende sempre muito de quem está lá em cima, obviamente. E nessa época eu fui acusado de ser simplesmente um contrário, e só quer criar problemas, né?
Isso agora mostra uma demonização de dissidentes. Quando você recebe algo que simplesmente não concorda com o que você acha e você diz, isso agora é mal. Isso é um sintoma de pensamento em grupo. Então vamos para as consequências de pensamento em grupo. Então, normalmente, agora, se você está num grupo que mostra pensamento de grupo, eles geralmente só consideram poucas escolhidas estratégias quando você tem um problema. Porque você tem os limites de ideias, você não pode sair do consenso de grupo. Então, as suas opções viram minúsculas. E você não escuta mais as análises de especialistas. Porque o grupo decide o que está certo. E não são os especialistas. Na verdade, se você trabalha num grupo onde você tem muito pensamento em grupo, considerar as análises de especialistas é quase uma violação das regras. Se você diz, talvez a gente deve primeiro ler algo sobre isso, eu sei que tem esse e esse especialista e esse especialista, eles têm opiniões contrárias, talvez a gente deve olhar. Se isso é considerado estranho ou novo, você provavelmente está trabalhando num ambiente com forte pensamento de grupo. Isso tem também essa consequência de um viés de confirmação extrema na procura de informações. Quando as pessoas olham para as informações, no caso da ciência, leem artigos e tudo isso, eles só pegam os artigos que apoiam o que eles pensam e ignoram o resto. Eles só procuram para apoio, nunca para o outro lado. Além disso, os membros de grupo sempre apoiam a opinião dos outros membros. Porque se você viola isso, você viola o pensamento em grupo e você está fora. E isso tem uma consequência que é a razão principal porque grupos de trabalho, em empresas onde tem muito pensamento de grupo, isso normalmente leva a falhas fortes, que as pessoas não criam mais um plano B. Porque eles têm um otimismo exagerado, eles pensam que eles estão certos. Então, para que criar um plano B? Então, a grande pergunta é como prevenir pensamento em grupo. E isso, em um lado, é incentivar pensamento divergente. E isso não é tão simples. Muitas pessoas gostam de ter razão. Eles querem ter razão. Se eu quero ter razão, eu tenho um problema, porque eu não posso ser mais aberto, simplesmente. Então, como num caso desses, a gente pode incentivar pensamento divergente? E aqui tem um jogo que se chama Advocatus Diaboli, né? Se você é o advogado do diabo, isso significa que você tem uma pessoa no grupo e o trabalho dessa pessoa é sempre achar os erros nos pensamentos dos outros. Isso, por exemplo, ajuda contra pensamento de grupo. Ainda melhor é algo que é conhecido como spitballing. E eu posso dizer que, na minha vida, os melhores que eu conheci no trabalho deles sempre adoraram spitballing. Spitballing é quando você troca ideias e você sempre tenta achar os erros nas ideias dos outros. E assim as ideias viram maiores e maiores e melhores e melhores. Obviamente, uma coisa importante é criar um ambiente em qual ninguém tem medo de expressar algo errado. E isso é muito difícil, porque isso significa que as pessoas têm que se responsabilizar, né? Isso significa que se eu faço um erro, eu tenho que ter o sentido que eu posso admitir esse erro, mas mais importante, eu posso dizer algo que eu penso, e se eu estou provado errado, isso não é algo que as pessoas vão me enfrentar, né? Eu tinha um colega que até hoje fala, muitas vezes você não tem razão. Como isso seria algo relevante, né? A gente tinha um café há um tempo atrás, e até hoje em dia, a gente não trabalha mais juntos, ele fala, mas às vezes você fala coisas que não são certas.
Óbvio, você deve dizer coisas que não estão certas, onde você pensa que estão certas, porque só assim você consegue achar os erros e o grupo pode crescer como um todo. E claro, prevenir pensamento moralista. Isso é a coisa mais importante de todos. Tirar o valor ético e moral das discussões. Obviamente, quando você faz essas decisões, você deve incluir considerações éticas, mas não moralistas. Isso é uma diferença. E a gente vai falar sobre pensamento moralista mais à frente. Ok. Eu queria fazer esse vídeo. Esse é um vídeo que não tinha na lista anterior que eu fiz sobre o pensamento crítico. Eu fiz isso agora pela primeira vez. E a razão é que nos últimos anos eu fui enfrentado com tanto pensamento de grupo. Eu acho que isso é um desafio muito grande para empresas e para a pesquisa no Brasil. Para criar pesquisa de qualidade, isso é o desafio principal que a maioria dos grupos tem aqui. Então eu queria fazer esse vídeo. E eu espero que isso ajude alguém. E honestamente falando, para esse vídeo agora, eu acho que vocês podem sugerir esse vídeo para alguém, porque pode funcionar muito bem. Porque assim você pode ajudar os grupos do seu trabalho. Então, eu espero que isso ajudou mesmo, e com isso eu digo até a próxima.